Boa tarde a você, boa tarde a todos os alunos do sétimo ano, boa tarde a todos os alunos de Barra do Corda, boa tarde galera do interior também, dos povoados que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Sejam bem-vindos mais essa aula de preposição. Então nós iremos ver hoje a nossa sexta aula e o assunto, como eu já comentei, será preposição. Então se liga aí galera, vamos começar nossa aula de hoje. Vamos começar aqui pelo conceito de que é preposição, né? Então, preposição, as preposições ligam palavras, elas não possuem função sintática, possuem na frase um valor semântico, viu pessoal? Então, preste bem atenção. Qual é a função, o que a preposição serve, para que ela serve afinal? Ela serve para ligar uma palavra a outra, ela não possui uma função sintática na oração, ela possui simplesmente um valor semântico, ela estabelece um valor semântico. Professor, mas o que é valor semântico? Então vamos entender o que é valor semântico. Valor semântico simplesmente ela vai estabelecer sentido entre as palavras. Tá certo, pessoal? Depois a gente vai ver isso aí, né? Logo, logo. A função da preposição, ela é subordinar um termo ao outro, que é chamado termo regente e o termo regido, não é isso? Bom, observe aqui. O chefe da nação sentiu-se ameaçado. O chefe... Agora eu vou retirar aqui a preposição para você ver que fica uma lacuna, fica uma brecha, fica sem conexão. Então, o chefe, nação, sentiu ameaçado. Observe que chefe e nação são palavras isoladas, mas quando eu falo chefe da nação, observe que estabelece uma ligação entre elas. Então, é justamente essa função da preposição, é estabelecer a função... ou melhor, a ligação entre um termo e outro, entre uma palavra e outra, estabelecendo entre eles um valor semântico, tá certo? Quando eu falo chefe da nação, o dá a ideia que ele é o dono de certa forma, ele é o que controla, né? Não é o dono especificamente, mas é o ser que controla a nação. Bom, então agora vamos falar sobre as preposições e os tipos de preposições. Então as preposições podem ser essenciais ou podem ser acidentais. Então vamos ver quais são as essenciais. É o a, o ante, o até, o após, com, contra, de. Ó, desculpe que eu esqueci aqui a vírgulazinha, tá? Mas não são duas aqui não, tá? São somente uma, aí tem a vírgula e depois é a outra. Tá? Infelizmente aqui eu cometi aqui um engano, um vacilozinho aqui e não coloquei a preposição. Ou melhor, a vírgula, né? Tá certo, pessoal? Então, de, olha, vírgula, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre. Aí tem as contrações que a gente vai ver também, que é o da, né? Que é o na, que é o dó, que é o nó, né? Depois a gente vai ver isso aí. E as acidentais. Quais são as acidentais? Afora, consoante, durante, exceto, fora, mediante, salvo, senão e visto. Bom, por que elas são chamadas de acidentais? Porque, na verdade, essencialmente falando, digamos assim, até fazendo esse trocadilho com a palavra essenciais, né, elas não são, por natureza, preposições. Em certas construções oracionais, elas exercem esse papel de preposição. Por isso que elas são consideradas acidentais, elas estão ali por acidente, digamos assim, tá certo? Então é justamente isso. Então vamos prosseguir aqui com a nossa aula de hoje, falando mais de preposições. Deixa eu ver se eu passei aqui, não passei não, muito bem. Então vamos lá. Locuções prepositivas, pessoal. O que são essas locuções? As locuções é um grupinho de palavras, então lembrar o seguinte, toda locução é um conjunto de palavras, tá bom? Aí dependendo da sua função, ela vai ser locução adverbial, locução verbal, locução prepositiva, que é um caso específico aqui da nossa aula de hoje. Então observe o seguinte, que a preposição em si, ela é só uma palavra. Vamos voltar lá para você ver? Olha, só uma palavrinha, tá bom? A, o ante, o até, o após, o com... o contra, o de, aí tem a vírgula, não esqueçam disso, tá? Desde e assim por diante. Observe que a preposição em si, ela só é uma palavra. Agora, a locução prepositiva, o que acontece? É um grupo de palavras. Então, olha só, ao lado de, antes de, além de, com respeito a, não é isso?
e assim por diante. São mais do que isso aí, mas eu coloquei esses aqui para você ter a noção do que são locuções prepositivas. É um conjuntinho, é um grupinho de palavras que estão exercendo ali o papel, tá bom, das preposições. Agora um fato muito interessante é o seguinte: nas locuções, ou que na locução prepositiva, sempre a última palavra será a preposição, pessoal. A preposição é essencial. Olha só, ao lado de, antes de, além de, com respeito a. Então note o seguinte, que sempre na locução prepositiva, para você saber se é ou não locução prepositiva, esse grupo de palavras, basta você observar que a última palavra da locução será sempre uma preposição essencial. Tá certo? Essas preposições essenciais são as preposições por natureza, digamos assim. Tá certo, pessoal? São as de sangue puro. Lembrando aí dos vampiros aí que todo mundo conhece. Tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso exemplo agora. Vimos diversos animais ao longo do caminho. Então observe, vimos diversos animais, caminho. Se eu não ler essa preposição, essa locução prepositiva, aqui vai ficar sem conexão, vai ficar sem uma lógica conectiva. Na verdade, vai ficar uma lacuna, vai ficar um espaço. Ou seja, as palavras irão ficar separadas. Bom, então o que acontece? Observe aqui, ó, diversos animais ao longo do caminho. Então, essa locução aqui ligou a palavra diversos animais, a locução, ou melhor, desculpe, ligou o termo diversos animais à palavra caminho. Então, ao longo do caminho. E note que a última palavra aqui da locução é uma preposição. Tá certo, pessoal? Então é simples assim. Tranquilos? Então note o seguinte, que quando for locução prepositiva, a última palavra sempre vai ser uma preposição. Tá bom? Bom, pessoal, nós iremos agora ver a relação semântica das preposições. Lá no início, lá no segundo slide, eu falei justamente sobre a questão que ele estabelece um valor semântico em relação às palavras que a preposição está conectando. Então vamos observar agora as preposições exprimindo esses vários sentidos, tá bom? Esse valor semântico entre essas palavras. O primeiro aqui é o modo. Então, comeu um bife a cavalo. Esse a cavalo soa um pouco esquisito, mas é o modo como esse bife é preparado, tá certo? Então esse a estabelece a ideia de modo em relação a essas duas palavras. Tudo bem? O segundo valor semântico é o preço. Então o segundo sentido é preço. A cada foi avaliada em 1 bilhão. Isso não é casa, isso é uma mansão, não é verdade? Então vamos lá. E quando se fala em, né? Então está estabelecendo aqui a ideia de preço, tá, pessoal? Um outro fator também interessante é a ideia de direção. Então, atirou-se sobre o herói. Então, quando eu falo sobre o herói, é em direção ao herói. Então, o herói estava lá, não é isso? E essa pessoa se atirou em direção a ele. Então, sobre o herói. Então, nesse caso, sobre, a preposição sobre, cadê meu cursorzinho? Está aqui, né? A preposição sobre está indicando a direção do que aconteceu. Um outro fator semântico, um outro valor semântico é o valor de companhia. Vamos entender como é que fica? Então, foram viajar os amigos. Foram viajar com os amigos. Observe aqui, quando eu coloco com os amigos, quer dizer que eu estou estabelecendo a ideia de companhia. Olha só a diferença. Foram viajar os amigos. Tranquilo, os amigos foram viajar. Eu fiquei. Agora, foram viajar com os amigos. Note que eu estou estabelecendo aqui uma conexão entre essas palavras e o valor que eu estou estabelecendo entre eles é a ideia de companhia. Viu como é fácil? Simples assim. Bom, o quinto valor semântico aqui é instrumento. Tá? Martelava com o ferro. Martelava o ferro. Olha só a diferença. Agora, quando eu falo martelava com o ferro, eu estou indicando o instrumento que ele estava utilizando para exercer essa função, ou melhor, desempenhar essa ação. Certo, pessoal? Então vamos seguir. Além dessas funções aqui,
tá? Além desses valores semânticos, nós temos outros valores também. Vamos ver agora. Novamente, relações semânticas das preposições. Para quem não está entendendo, semântica é relativa a sentido. Pois é o seguinte, o papel inicial, principal da preposição é ligar, é conectar uma palavra a outra. Mas quando ele desempenha esse papel, ele exerce também um outro papel, uma outra função. Ele estabelece um valor semântico, ou seja, estabelece sentidos entre as duas palavras. Tá bom? Então, semântica é relativa a sentido. O outro sentido aqui, o outro valor semântico é de procedência. Ou seja, está indicando de onde que a pessoa veio, a procedência de onde ele veio. Então, vim de Paris, tá? O dia aqui tem um valor semântico de procedência. Novamente aqui o sobre aparecendo. Então, dependendo do contexto, algumas preposições vai mudar completamente o seu valor semântico. Então, vai depender do contexto, naturalmente, tá bom? Olha só. Agora aqui o valor semântico de assunto. Falou sobre linguística. Então, note que aqui o sobre estabelece a ideia de assunto. Ou seja, essas pessoas aqui, ou essa pessoa falou, mas qual foi o assunto? Foi sobre linguística. Então, aqui estabelece um valor semântico de assunto. Também temos aqui o valor semântico de tempo. Vamos ver como é que fica? Vamos lá. Por 10 anos, vivi... Meu Deus, volte lá. De novo. Por 10 anos, vivi em Londres. Então, aqui, por 10 anos, o por estabelece uma ideia temporal, uma ideia de tempo. Nono, lugar. Cantava pelos bares da vida. Opa, rapaz, esse cara aqui é... Então, nesse caso, cantava pelos bares. Por onde ele cantava? Pelos bares, não é isso? Da vida. Então, o pelo aqui, os pelos, né? Ou mais precisamente a preposição pelos, então o que que indica aqui? Indica lugar. E assim as últimas, vamos lá, a posição inferior e também estabelece uma ideia de posição superior. Vamos ver quais são? É o sob e o sobre. Então o livro estava sob a carteira. O livro estava sobre a carteira. Então qual a diferença do sob para o sobre? Muito importante isso aí também, sabiam disso? Então, sob ele dá uma ideia de posição inferior. É uma posição, digamos assim, estava debaixo da cadeira, né? Ou melhor, da carteira. Já na posição superior, o livro estava sobre a carteira, quer dizer que ele estava em cima da carteira. Então, o sob estabelece essa posição inferior, tá certo? E o sobre estabelece a ideia de posição superior. Beleza? Bom, pessoal, então é o seguinte. Qualquer dúvida que surgir, coloque a sua dúvida aí no chatzinho, por favor. Tá bom? Colabore com a gente. Vamos lá. Lembrando que eu estou aqui por vocês. Então, essa aula aqui, ela é feita para vocês. Ela é feita por vocês. Tá certo, pessoal? Então, colabore. E vamos parar também um pouquinho nas conversas paralelas. Vamos focar aqui no assunto da aula. Tranquilo? Então vamos continuar. Aí a questão mais importante, para que servem as preposições? Então vamos ver. As preposições são muito importantes na estrutura da língua, pois essas preposições estabelecem a coesão textual e possuem valores semânticos indispensáveis para a compreensão dos nossos textos. Então, essa é a importância da preposição. Tá? Ela vai estabelecer um elo de coesão textual e também vai estabelecer valores semânticos que vai ajudar bastante, que são indispensáveis na compreensão textual. Certo, pessoal? Então, vamos prosseguir? Vamos ver essa questão de coesão e a preposição. Então, observe. Confio, você. Confio, você. Note que a palavra confio e a palavra você estão dissociadas. Não é isso? Elas estão separadas, elas não estão ligadas, digamos assim. Semanticamente uma com a outra. Agora, quando eu falo confio em você, observe que eu estabeleci aqui um elo. Não é isso? Um elo entre a palavra confio e a palavra você.
estabelecendo agora um valor semântico entre eles. Ou seja, estabeleci uma coesão. Eu liguei uma ideia à outra. Então, esse confio aqui é o termo regente. Esse você é o termo regido. Tá certo? O que é o termo regente? É aquele termo que exige uma determinada complementação ou uma determinada preposição. Então, nesse caso aqui, olha, a preposição estabeleceu o elo, a conexão entre essas duas palavras, estabelecendo ainda, tá, um valor semântico. Confio, você. Bom, é como se fossem duas palavras aleatórias. Confio em você, você. Agora, confio em você, observe que eu já tenho aí um enunciado, eu já tenho aqui elementos que foram conectados, que foram coesos, né? Que são coesos através aqui do uso da preposição. Beleza? Então é muito importante. Note aqui nessa pequena observação, tá? Dá-se chance ao garoto com recurso, ou melhor, concurso primário completo, que saiba conversar com adultos, de cuidar de enfermos em descanso na praia. Olha só, quando o termo regente está distante do termo regido, há problemas de coesão. Observe que aqui, olha, né? O termo regente está aqui, o termo regido é esse aqui, tá? Estão distantes, então é uma lacuna muito grande. Tem aqui, ó, tantas palavras no meio. Então, de certa forma, evitar essas construções, porque pode, né, haver problemas na coesão. Tá bom? Dicas importantes. O a pode funcionar como preposição, como nós já vimos lá no início, lá nas preposições essenciais. Ele pode também exercer o papel de pronome pessoal, oblíquo, e também de artigo. Vamos saber aqui diferenciar esses casos. Tá bom? Primeiro caso. O caso o a seja um artigo. Caso o a seja um artigo, virá precedido a um substantivo. Ele servirá para determiná-lo como um substantivo singular e feminino. Como assim, professor? Está difícil isso aí, eu não entendi muito bem. Simples assim, pessoal. O a, quando ele for artigo, ele vai ser precedido aí, tá certo? A um substantivo. Ou seja, a médica, e detalhe importante, ele vai ser flexível. Se fosse médica, a médica, se fosse as médicas, então a ele vai estar relacionado aqui justamente à expressão que ele está se referindo, ou seja, ao substantivo a que ele vem precedido, ou seja, vem antes, tá certo? Então a médica não quis nos atender. Como posso fazer a Júlia concordar comigo? Então observe que Júlia é um substantivo também. Então esse a é um determinante, esse a é um artigo. Então toda vez que o a for determinante, toda vez que o a vier precedido a um substantivo, esse a aí ele vai ser artigo, viu, galera? Simples assim. Tá? E ele é flexível, ou seja, ele vai concordar com esse substantivo. Agora, quando é preposição, além de ser invariável, detalhe importante, quer dizer que o a não vai ter flexão, ou seja, sempre vai ficar no singular, sempre vai ser só o azinho. Tá bom? Liga dois termos e estabelece relação de subordinação entre eles. Então vamos ver aqui. Cheguei à sua casa ontem pela manhã. Então nesse caso o a ele está sendo precedido de um pronome, tá, pessoal? Aqui não é substantivo. Então nesse caso que simplesmente está ligando um termo ao outro. Cheguei aonde? A sua casa. Então nesse caso ele é preposição. Não queria, mas vou ter que ir a outra cidade para procurar um médico. Observe, não queria ir. Aonde? A outra cidade. Então, novamente, aqui esse a está servindo de ligação, de conexão entre o verbo, o termo regente, e o termo regido, que é esse complemento aqui desse verbo. Certo, pessoal? Pronto. Vamos prosseguir aqui. Observação mais ainda importante, né? A preposição é invariável, no entanto, pode unir-se a outras palavras e assim estabelecer concordância em gênero e número. Professor, não entendi. Vamos explicar? Vamos lá. Bom, galerinha, é o seguinte, é simples assim.
quando o a ele pode se ligar a outros elementos, a um artigo, por exemplo, e aí sim esse artigo ele é variável, tá bom? Não é que o a vai variar, mas a junção dos dois vai permitir essa variação. Como assim? Aos, por exemplo, né? Ele foi ao supermercado, ele foi aos supermercados. Entenderam aí, pessoal? Então, houve aqui uma junção do a, preposição, mais o artigo. Daqui a pouquinho a gente vai ver essa questão de combinação. Tá bom? Já já a gente vai entender melhor. Mas é isso. Quando o a é preposição, ele é invariável. Sempre vai ficar só azinho. Mas pode ocorrer esses casos aqui, que o a, preposição, ele vai se juntar com outras palavras. Aí sim, essa palavra vai concordar em gênero e número. Tá bom? Isso aí. Olha só, o para e o pra, né? Que nós falamos bastante, para isso, para aquilo e assim por diante. Na linguagem formal, a preposição para, ela foi reduzida, ela está sendo reduzida frequentemente à forma pra. Vamos ver aqui no exemplo. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir. Então observe aqui, normalmente na língua usual, na língua coloquial, na língua do dia a dia, a gente não está usando tanto para, mas sim usamos muito mais o pra. É isso? Eu vou comprar isso para você e assim por diante. Darei isso para você. Então observe que o pra está sendo usado frequentemente. Tá, pessoal? Agora detalhe importante. Vamos fazer uma diferenciação em relação a esse para e esse para. O para e o pra. Tá bom? Beleza. Bom, observe o seguinte. Quando eu estiver falando, usando a minha linguagem coloquial, falando com meu amigo, escrevendo um texto que exija um grau de informalismo, tá, ou de coloquialismo, é permitido colocar o pra, tranquilo. Mas se eu for escrever um texto que exija uma linguagem mais formal, eu vou esquecer um pouquinho o pra, tá certo? Então vamos colocar assim. Se eu for falar informalmente, coloquialmente, tá bom? Eu vou falar o pra, tranquilo, tá bom? Agora, quando você for escrever, coloca o para, tá bom? Ou então você for apresentar um trabalho na escola, coloca o para. Então é isso, beleza, pessoal? Então o para numa linguagem mais formal, uma linguagem formal, e o pra numa linguagem informal, uma linguagem coloquial. Então basta você saber, se colocar perante essa situação, perfeito, tá bom? Não é que tu vai deixar de usar o pra, não tem como tu deixar de usar o pra. Tá certo? Porque já está incorporado na sua linguagem usual, na sua linguagem coloquial. Tá? Mas você tem que saber adequar a situação. Escrever, escreve para. Falar de forma mais descontraída, de forma mais espontânea, com pessoas que você conhece, usa o pra. Tranquilo? Deixa aí o recado. A locução prepositiva. O que vem ser isso, galera? É justamente o que eu já falei para vocês. A locução é um grupinho de palavras que desempenham uma função da preposição, tá bom? Então é o seguinte, a preposição ela trabalha sozinha, mas tem certas situações que ela pede ajuda a um grupo de palavras para ajudá-la. Pronto, beleza. E vão fazer o mesmo papel, a mesma função, o mesmo serviço, tá? Só que é um grupo maior de palavras. Aí nós chamamos de locução prepositiva. E outro detalhe importante, que a locução prepositiva, ela sempre vai vir, com a última palavra será uma preposição, de e de. Ao invés de e ao invés de. Beleza. Agora por que eu coloquei isso? Porque essa expressão, essas duas locuções prepositivas, em vez de e ao invés de, gera muita dúvida aos falantes de língua portuguesa, não é verdade? E vamos agora saber quando é que eu uso em vez de e quando é que eu uso ao invés de. Tá bom? Então vamos lá, se ligue nessa aqui. Em vez de significa
no lugar de. E pode ser empregada também como sinônimo de ao invés de, tá? Mas preste atenção. Em vez de significa no lugar de. Então, em vez de engenharia, faça medicina. Vamos substituir? Então, no lugar de engenharia, faça medicina. Pronto. Então, em vez de, é toda vez que você puder trocar, substituir pela expressão no lugar de. Tranquilo, pessoal? Se ligaram nessa? Vamos agora ver ao invés de. Ao invés de, né? Significa ao contrário de, tá? Em vez de quer dizer no lugar de, e ao invés de significa ao contrário agora, tá bom, pessoal? E só pode ser empregada nesta acepção. Vamos entender, tá? Nesse sentido. Vamos ver aqui, ó. Ao invés de, novamente, contrário, ao contrário de, tá? Então vamos ler aqui como é que fica. Ao invés de ficar quieta, respondeu-lhe, tá? Ao invés de ficar quieta, fica falando aí no chatzinho, tá? Colocando aí conversinhas paralelas e tudo mais, batendo papo com os coleguinhas, não é verdade? Então, ao invés de ficar atenta, fica aí postando conversas paralelas, tá, pessoal? Se ligue nessa aqui. Então, ao invés de, quer dizer, ao contrário de ficar atenta, você fica aí colocando conversinhas, conversando de forma paralelamente aqui à aula. Tá bom, pessoal? Então vamos voltar, vamos focar aqui na sala de hoje. Tranquilo? Beleza. Então é isso, pessoal. Ao invés significa ao contrário de, e o outro, em vez de, significa no lugar de. Tá? É isso, é simples. Tá bom? Agora, um detalhe muito importante. Vamos ver aqui a diferença entre locução prepositiva, que eu já venho comentando até então, e locução adverbial. Por que, professor? Porque isso também gera dúvida. Tá? Quando é locução prepositiva e quando é locução adverbial. Então, não confunda a locução prepositiva, pessoal, com locução adverbial. Então, na locução adverbial, nunca há uma preposição no final, tá? E sim sempre no início. Vamos ver isso aqui na prática? Olha só. Viam de perto o fenômeno da pororoca. Então, ó, Rio Mearim, né? Beleza? Quem não sabe é no Rio Mearim. Então, vamos lá. Viam de perto o fenômeno da pororoca. Locução adverbial. Observe que o de sempre vai vir no começo, ou seja, a preposição na locução adverbial ela vem no início, tá certo? Observe agora outro exemplo. O fato ocorreu perto de sua casa, já que nesse caso é uma locução prepositiva, está ligando aqui o verbo ao seu complemento, tá bom? Nesse caso aqui, ao adjunto adverbial. Ficou claro, pessoal? Observe novamente. Quando for locução adverbial, a preposição vem no início da locução adverbial. Quando for locução prepositiva, sempre a última palavra da locução prepositiva daqui será a própria preposição. Ou seja, sempre terá uma preposição no final. É isso que eu estava falando, de combinação e contração, galera. Agora há pouco, é isso que a gente vai entender lá a questãozinho do A, quando ele se flexiona, tá bom? Nesse caso, quando se junta outra palavra, a outra palavra se flexiona no lugar dele. Ele vai ficar intactozinho ali, mas vai ficar unido. Vamos entender agora. Há casos em que a preposição se une a outras palavras, dando origem ao que nós chamamos de combinação ou também o que é chamado de contração. Tá, pessoal? Vamos entender o que é combinação e vamos entender aqui o que é contração. Só desculpe porque eu estou muito gripado hoje, tá? Por isso que de vez em quando eu fico fazendo isso aqui. Mas me perdoe por essa falta de decência, digamos assim, tá bom? Porque realmente estou muito gripado, estou um pouco assim, tal, tá? Mas isso vai passar. Se Deus quiser, né? Bom, os gatos da vizinha se espreguiçam ao sol.
Tá? Observe aqui, ó, os gatos da vizinha se espreguiçam ao sol. Então eu tenho a preposição da e eu tenho a preposição a. Só que observe o seguinte, a preposição da ocorreu o que é chamado de contração. E a preposição ao ocorreu aqui o que é chamado de combinação. Tá? E é isso que a gente vai entender agora. Combinação. O que é a combinação? A combinação vai ocorrer quando a preposição se liga a uma outra palavra sem sofrer redução, ou seja, sem sofrer transformações. Tá bom, pessoal? Simplesmente elas vão ficar juntinhas, tá? Nenhuma vai se transformar, nenhuma vai se alterar. Então não vai ter reduções, não vai acontecer, não vai haver transformações, modificações, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Ao, ó, a é a preposição mais o artigo o. Por exemplo, eu fui ao show. Quer dizer, o a é a preposição do verbo ir e o show, o, é o artigo da palavra show. Então elas se combinam e ficam juntinhas. Tá? Então houve uma combinação. E aí se transformou na preposição ao. Então é isso. É a formação de uma preposição através de uma combinação. Então eu tenho aqui, ó, o artigo, o o, mais a preposição a. Então, nesses casos assim, lá anteriormente, estão lembrados? Que a preposição aqui, ó, o a, ele vai se flexionar. Mas, na verdade, não é o a propriamente dito, é o os. Tá bom? Então, aos, ó, é a preposição a, mais o artigo, no caso, os. Agora, um outro tipo de combinação é o aonde, tá? É a preposição a, mais o advérbio de lugar, onde. Então fica aonde. Por quê, pessoal? A preposição a é da ideia de movimentação, de deslocamento. Você vai aonde? Tá certo, pessoal? Então aonde eu vou usar quando a ideia for de deslocamento. O onde eu vou usar quando for a ideia fixa, local fixo. Eu moro onde der. A escola onde trabalho fica próximo da minha casa. Tá certo? E assim por diante. Lugar fixo. Agora, quando eu falo aonde, a ideia é de deslocamento, é de movimentação. Aí tu está indo aonde? Ou seja, ele está saindo de um lugar e está se deslocando a outro. Então a preposição a mais o onde fica aonde. Isso é combinação. Agora vamos ver aqui, olha os exemplos. Gatos se espreguiçam ao sol. Então, ó, preposição, tá? E é combinação. O crédito oferecido aos empreiteiros, aos, combinação. Combinou a preposição mais o artigo. O motorista foi aonde eu determinei. A preposição mais o advérbio aqui ficou aonde. Quer dizer, se deslocou até onde eu determinei. Certo, pessoal? Facinho, né? Tranquilo. Vamos lá. Prosseguindo. Agora vamos ver o que é contração. Tranquilos? Então, ocorre contração quando a preposição se une a uma outra palavra e sofre a redução, ou seja, sofre alterações, modificações. Tá? Vamos ver aqui. A preposição do. O que é? Houve uma contração nela. Como assim, professor? É a junção da preposição de mais o artigo o. Aí ficou, ó, eliminou o e e ficou dó. Então houve uma redução, houve uma alteração, houve uma modificação nessa união. Então nós chamamos isso de contração. Na preposição na, o que é isso? A preposição na é em, a preposição em, mais o artigo a. É a mesma coisa do nó também, do nu, que nós chamamos, né? Tá certo, pessoal? A preposição pelo é a junção da antiga preposição, lá dos primórdios, lá das origens do português, pé, mais o artigo o, e ficou pelo. Olha só a alteração que teve, de pé, mais o, ficou pelo. Tá certo, pessoal? Então, quando há essa extrema modificação, há a contração dos elementos. Então, a preposição formada por contração. A outra preposição, quando não há alteração na forma original, há uma combinação.
Agora, quando há uma alteração, às vezes até uma alteração muito radical, digamos assim, que é o caso do pelo, o caso do na, ó, em, mais a fica na. Então houve uma contração muito aí rigorosa, digamos assim, tá bom? Vamos continuar aqui falando sobre aqui essa questão de contração. Exemplos. A colheita do café começará em breve. Então, a colheita do café. A colheita café. Observe, sem a preposição, fica sem conexão, não é verdade? Então, a preposição tem essa utilização, ela tem essa funcionalidade, que é ligar um termo com o outro, estabelecendo um valor semântico entre eles. Tá? Agora, do foi o quê? A contração do de mais o o, tá? Que é o artigo o. Pulei demais. Nas férias faremos uma viagem pela Amazônia. Estabelece aqui, ó, pela Amazônia, estabeleceu um valor semântico, ligando também a viagem à palavra Amazônia. Aí preposição pé, mais o artigo a ficou pela. Ou pela, desculpe, meu povo. Bom, vamos entender e falar um pouquinho especificamente aqui da preposição lá antigona, no tempo dos nossos bisavós e tudo mais, e muito mais tempo atrás. Estou brincando com vocês, é muito mais antiga. Tá certo? O nosso conhecido pé, ou para quem não conhecia, muito prazer, sou pé. Tá bom? A preposição pé, que equivalia a por lá no português antigo, hoje só é usada na contração, galera. Tá? Com os artigos ou os pronomes. Por exemplo, resultando nas preposições novas. Pela, ou de novo essa pela, o que eu quero com pela, né? Nada a ver. Então, pela, pelo, pelas e pelos. Então está aqui a origem da preposição pela, pelos, pelo e pelas, tá bom? Ela se originou justamente dessa contração, dessa junção aí do pé mais os pronomes, mais os artigos. Nós temos também uma outra espécie de contração, que é justamente a união da preposição a mais o artigo a, que nós chamamos isso de crase, tá certo? Ou também com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Ocorre um tipo de contração, esse tipo de contração é chamado, como já falei, de crase, tá certo, pessoal? E essa contração ela é indicada pelo acento grave. Que acento é esse? Esse acento grave indica que houve uma contração chamada crase. Vamos ver um exemplo. Sua dedicação à empresa foi reconhecida por todos. Professor, mas o senhor não leu, não são dois A's? Mas houve uma contração, houve uma fusão entre eles. Ficou só um A agora. Mas para indicar que houve essa fusão, essa contração, esse acentozinho aqui, ó, é como se fosse uma setinha. Ó. Aqui houve contração, aqui houve crase. Tá? E na leitura eu não leio AA, eu leio só A. Tá, pessoal? Não vamos cair nessa besteirinha de ficar lendo sua dedicação à empresa. Só A, é só um Azinho. Pronto, morreu, acabou. Outro exemplo em relação à contração, a crase que ocorreu com a preposição a, mais o pronome aqui, aquela. Um dia voltarão àquela encantadora ilha. Pronto, tá aí. Isso aqui também é contração, mas tem um nomezinho específico, nós chamamos de crase. Isso aí será assunto para uma próxima aula, quem sabe no próximo ano. Bom, agora nesse momento nós iremos aqui analisar algumas questões, que é justamente sobre esse assunto que nós estamos lendo, ou melhor, revendo, tá certo? E vamos lá. Assinale a alternativa em que ocorre combinação de uma preposição com um pronome demonstrativo. Letra A. Estou na mesma situação. Letra B. Neste momento, encerramos nossas transmissões. Daqui a pouquinho, não se preocupe, está acabando, tá, pessoal? Letra C. Daqui não saio. Daqui ninguém me tira, né? Letra D. Ando só pela vida. Letra E. Acordei num lugar estranho. 20 segundinhos para você analisar qual é a contração, ou melhor, assinala em que ocorre a combinação de uma preposição com um pronome demonstrativo. Tá certo, vamos lá. No caso é a contração.
Coloque aí, por favor, a resposta no chat, tá bom, pessoal? Letra A, B, C ou D. Ou A, E. Coloque aí, tá? Pronto? Tranquilos? Podemos agora? Quem marcou a letra D acertou. Muito bem. Você que marcou a letra D, parabéns. Bom, nesse caso aqui houve a contração, ó, do em, né? Mais este. Aí ficou neste. Então houve aqui a combinação, a contração, melhor dizendo, tá? Aqui houve também contração, mas é a preposição mais o artigo. Está pedindo qual é? É a preposição com um pronome demonstrativo. No caso aqui é este. Então ficou em, a preposição em mais este. Aí combinou, houve a contração, tá? E ficou neste. Pela vida, tem também a contração, mas é com o P, né, que a gente viu, mais o artigo a. E assim por diante. O num também é uma preposição. Houve uma contração, tá, pessoal? Do em mais o artigo indefinido um. E fica num. Então vamos continuar para outros exemplos. Vamos lá. Considere as orações em pauta analisando-as. O passageiro chegou ao metrô às 2 horas. O passageiro chegou no metrô que partirá às 2 horas. Preste atenção. Ao metrô e no metrô. Quanto ao valor semântico estabelecido pelas preposições, ambas apresentam semelhança de sentido? Sim ou não? Me explique agora o que quer dizer chegou ao metrô e chegou no metrô. Beleza? 20 segundinhos aí para você estipular, analisar e pensar um pouquinho, tá bom? 20 segundos. Chegar à conclusão? Então vamos lá. Se não chegou à conclusão, depois assista novamente e pense um pouquinho sobre a diferença. É muito importante saber a diferença, chegar a um lugar, chegar no lugar. Tá? Quando se fala o seguinte, o passageiro chegou ao metrô às 2 horas, quer dizer que ele chegou até lá. Né? Ou seja, ele saiu de um local e foi até o metrô. Então chegou ao metrô. Agora, o passageiro chegou no metrô que partirá a 2 horas. Né? Que partira, meu Deus. Eu li errado. Por isso que eu estava achando esquisito. Foi mal, galera. Eita. É partira, não partirá, é partira do mais que perfeito. Foi mal. Cheiro, perdoe. Olha só. O passageiro chegou no metrô que partirá a 2 horas. Ah, sim. Agora entendi, professor. Beleza, foi mal. A culpa é do professor. Desculpem aí, tá? Então, vamos lá. Chegou no metrô. Quer dizer que o metrô aqui é o instrumento da sua partida, da sua viagem. Ou seja, estava dentro do metrô, viajando nesse metrô. Entenderam, pessoal, a diferença? Quando ele fala, ó, chegou ao supermercado, beleza? Ele está indo e chegou naquele horário até o supermercado. Quando chegou, ó, estou no supermercado, eu estou dizendo que estou dentro, fazendo minhas compras dentro do supermercado. Tranquilo, pessoal? Nesse sentido aqui quer dizer que foi um instrumento que ele utilizou para viajar, para partir, para ir à sua viagem. Ao metrô quer dizer que ele saiu da sua casa e foi até lá. Tranquilo? E chegou nesse horário. Isso aí é a diferença. Continuando. Agora eu quero que vocês observem justamente essa outra, né, questão. E eu quero que vocês prestem bem atenção e coloquem aí, por gentileza, no chatzinho, tá, pessoal? A sequência. Então vamos lá. Relacione de acordo com a ideia que é a preposição de pode estabelecer entre as palavras lugar, causa, posse, assunto, meio e matéria. Olha só, aqui o dia ele pode estabelecer esses vários sentidos, esses vários valores semânticos aí, tá bom? Dependendo do contexto. Letra A, morreu de pneumonia. Ou melhor, não é letra A, né? Primeira opção.
falava de polícia, morava numa casa de madeira, veio de ônibus, ele chegou de Lisboa, a casa de Pedro está sendo reformada. Pronto, 20 segundinhos aí para você analisar, pensar um pouquinho, tá? E responder. Realmente responda, pessoal, porque isso aqui é bom para você. Tranquilo? Conto com você. E agora a sua resposta. Aqui, ó. Coloque lá. Pronto? Então vamos ler lá. Morreu de pneumonia. Seria o quê? A causa? Talvez? A posse? A posse? Será que tem alguma coisa a ver? Nada a ver. O lugar? O meio? Então isso aqui é muito fácil. Resposta correta. 2. É a causa. Então morreu de pneumonia. O de estabelece a ideia de causa da morte. Falava de polícia. Então qual é? É o lugar? É o assunto? É o meio? Observe, se falava de polícia, é o assunto. Não é verdade? Então, a resposta correta, 4. Morava numa casa de madeira. Então, casa de madeira seria o quê? O meio, a matéria ou o lugar? Pense aí. Pensaram? Então, vamos ver lá agora qual é a resposta. Matéria, justamente, ou seja, a matéria do que foi feita essa casa, do que é feita essa casa. A casa foi feita de madeira. Então a matéria usada foi justamente madeira. Então o de estabelece a ideia de matéria. Veio de ônibus. É o meio que ele veio. É o lugar. Seria o quê? Quem respondeu 5 está corretíssimo. Veio de ônibus é o meio, é o veículo que ele utilizou para vir até aqui. Não é isso? Então é o meio. O de estabelece a ideia de meio. Ele chegou de Lisboa. Chegou de Lisboa, está indicando o quê? Quem respondeu a questão, a número 1, lugar, perfeito. Então veio de ônibus, ou melhor, chegou de Lisboa, o de indica, estabelece a ideia de lugar. E o último aqui, a casa de Pedro, quer dizer que a posse, né? A casa pertence a Pedro, a casa é dele, a casa é de Pedro. Pronto, pessoal, simples assim, muito fácil. Gostaram? Bom, vamos ficando por aqui. Foi um prazer imenso novamente estar conversando com vocês, tirar esse pequeno momento do nosso dia para compartilhar isso com vocês. Espero que realmente tenha chegado até cada um, e aí de quem está me ouvindo, essa pequena explanação sobre preposição. Pessoal, mais uma vez conto com vocês no próximo sábado. Compartilhem as dúvidas comigo, coloque aí no chatzinho ou fale para o seu professor, o professor irá entrar em contato conosco para a gente saber qual é a dúvida cruel ou crucial que você tem. Tá bom, pessoal? Então é esse nosso propósito. Vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana, uma ótima semana aí e cheiro, fique com Deus e um abraço.